dá graça, que nos redime, que nos leva a Deus, esse mesmo Deus, Ele pode derramar a sua ira sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que a ira do Senhor é fogo, o juízo de Deus é fogo consumidor. Nesse episódio aqui de Números, nós vemos a rebelião de Datã, Abirão, a rebelião de Corá, Datã e Abiú, né? Nós vemos ali uma rebelião contra a ordem de Moisés, onde o povo é seduzido pelo sacerdócio, e eles acham que toda a geração, que toda a congregação é santa, e se levantam naquela geração contra Moisés, e a ira de Deus, ela vem sobre aquele povo, e a terra se abre, e todos eles são consumidos vivos. É muito sério, meus amados, nós não obedecermos aos mandamentos de Deus, e nós nos rebelarmos contra as autoridades, seja autoridade religiosa, seja autoridade constituída por Deus nas nações. Então, tudo isso é muito sério. Vamos ver lá Provérbios 3:1. Provérbios capítulo 3. Do versículo 1 ao 4. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, a vida de Deus, ela vem sobre nós, a longa vida, a longanimidade, viver muitos dias, consiste em estarmos obedecendo ao Senhor. Andando nos seus caminhos, Deuteronômio 8:6 também nos alerta a importância de andarmos nos caminhos do Senhor. Vamos voltar lá para Deuteronômio 8:6. Irmãos, é muito importante, às vezes pode parecer assim cansativo estarmos folheando a Bíblia, mas é importante nós vermos que tudo isso que eu estou falando, eu não estou falando do meu coração, do meu entendimento, mas eu estou falando aquilo que a palavra de Deus nos alerta, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deuteronômio 8:6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aqui numa alusão não só à terra de Canaã, que era uma terra boa, uma terra fértil, mas também apontando para a Nova Jerusalém, onde nós teremos um lugar maravilhoso, onde lá não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, como diz lá em Apocalipse, terra de bênçãos, terra de paz, onde Deus nos acolherá como uma galinha ajunta aos seus pintainhos, como ela acolhe, como ela cuida, assim Deus cuidará de nós na cidade celestial, a Nova Jerusalém. Então é preciso
estar atento à palavra do Senhor. Em terceiro lugar, o temor do Senhor nos livra do mal, nos livra das tribulações. Vamos ler lá Salmo 34, 6. Salmo 34, 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então, o temor do Senhor nos livra das tribulações, nos livra da violência, né? Quem dera aqueles jovens que tiraram a vida de tantas pessoas nas escolas tivessem esse temor de Deus, certamente eles teriam sido livrados dessa violência. Não sabemos qual a situação daqueles outros que foram vítimas, que morreram, e nem mesmo das famílias. Eu tenho conhecimento de que a mãe de um dos rapazes que engendrou todo o projeto lá, não sei se de 17 ou de 25 anos, pertence a uma célula de uma igreja em Suzano, né? Mas uma coisa que me preocupa muito e que eu oro são pelas crianças, para que nós, como pais, como líderes, venhamos inculcar nas crianças a palavra de Deus, para que eles temam ao Senhor, para que eles não venham ser vítimas de violência, para que eles se afastem de todo o mal e assim sejam livrados também da violência, da morte, né? O Salmo 116, de 1 a 4, o salmista também fala que o Senhor o livrou da morte. Salmo 116, de 1 a 4. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Livra-me a alma. É isso que nós devemos fazer ao Senhor. Livra minha alma da violência. Livra minha alma do pecado. Livra minha alma da desobediência, de andar nos caminhos errados, de fazer a minha própria vontade, porque a palavra de Deus diz que a minha vontade não é a vontade do Senhor. Muitas vezes nós nos equivocamos com a nossa vontade e andamos por caminhos errados, nos desviamos do propósito de Deus, e então ali estaremos fadados à tribulação, aos problemas, às dificuldades que o mundo está exposto e que o mundo tem para todos aqueles que desobedecem a Deus. O temor do Senhor nos livra da ira de Deus, como eu disse lá em Hebreus 12, 28 e 29. Vamos ver lá, meus queridos. Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, Hebreus 12. Eu já citei aqui, mas eu quero ler com os irmãos, porque a palavra de Deus é viva, verdadeira e eficaz, e é ela que muda o nosso coração. Não é a minha pregação, não é a minha palavra, eu não convenço ninguém, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência. Eu me perdi. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então nós precisamos ter esse temor de Deus, precisamos inculcar nas nossas crianças, nos nossos filhos, nos nossos jovens, adolescentes,
o temor do Senhor, para que eles possam ser livres da tribulação, dos maus caminhos, da violência e da morte. A ira de Deus veio, como eu já mencionei, sobre os filhos de Coate, Datã e Abirão. Eles não tiveram temor de Deus. Quando Deus fala lá em Deuteronômio, para que o povo, ele diz assim, olha, e destas palavras falarás aos teus filhos, assentado, andando pelo caminho, deitado, em todo tempo, falarás estas palavras, né? Quais palavras? Além do Senhor. Aquele povo viu os milagres de Deus. Aquele povo viu o poder de Deus destruindo os deuses do Egito. Aquele povo viu o mar se abrindo. O exército de Faraó morreu ali no Mar Vermelho, porque a ira de Deus estava sobre aquele povo e Deus queria julgar aquela nação. Mas o povo hebreu passou a pés enxutos o Mar Vermelho e entrou na terra de Canaã. Aleluia, glória a Deus. Esse é o povo de Deus, e é assim que nós devemos permanecer firmes na presença do Senhor, andando na palavra, andando firme na palavra, nos caminhos do Senhor, não se desviar dele. Aquele povo não se arrependeu, não temeu, não fez aquilo que Deus mandou, e a ira de Deus veio sobre eles. Vários momentos ali, toda aquela geração que não atendeu à voz do Senhor, que duvidou do poder de Deus, que afrontou Deus, pereceu no deserto naqueles 40 anos. Mas 2 homens que temeram a Deus, os espias que foram lá, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, levaram aquele povo avante e conquistaram a terra de Canaã, porque eles temeram ao Senhor, eles obedeceram ao Senhor, eles andaram nos caminhos do Senhor, e a mão de Deus estava sobre ele, e os ajudou a destruir os inimigos, e conquistaram a terra. Aleluia! E esse povo está lá em Israel, porque o Senhor foi com aquele povo, e o Senhor é conosco. Por isso nós devemos levantar e dizer, quero dizer como Josué disse, eia, avante, levantamos, subamos em direção ao Senhor, porque Ele é conosco, Ele nos ajudará a vencer, a entrar na terra de Canaã, na Canaã celestial, e a ira de Deus não virá sobre nós. Levantemos, irmãos, oremos por esse povo, oremos pelo Brasil, oremos pela Venezuela, oremos por todos os povos oprimidos, para que a graça de Deus superabunde no meio desse povo, porque está escrito, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aleluia. Na minha vida, onde abundou o pecado, hoje superabunda a graça de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Levantamos agora, vamos nos erguer, irmãos, vamos orar, clamar ao Senhor para que haja temor de Deus em nossos corações, para que nós possamos obedecer ao Senhor em todos os momentos, onde nós estivermos, o nome de Deus seja glorificado, onde nós estivermos, o amor de Deus venha fluir dos nossos corações, que nós possamos pregar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, e glorificar a Deus. Professores, amigos, colegas, todos nós temos poder de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nossos corações e nos leva para conquistar a terra.